e quase todo o registro fóssil, as chamadas Idades do Gelo e os maiores cânions do mundo, sobretudo o Grand Canyon. O mundo pré-diluviano era provavelmente um supercontinente rico em vegetação, em mares, rios e pequenas montanhas. Segundo a teoria da hidroplaca, o mundo antes do dilúvio tinha muita água subterrânea, cerca de metade do que os oceanos têm agora. Essa água ficava em câmaras interligadas, formando uma concha esférica e fina com uns 800 metros de espessura, talvez 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea fez a crosta terrestre expandir, feito um balão de gás quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta teve início com uma trinca microscópica que foi crescendo em ambas as direções a 5 km por segundo. Essa fenda, seguindo uma trajetória quase sem resistência, circundou o globo em cerca de 2 horas. Depois que cobriu a face da Terra, a crosta terrestre se rompeu feito um pedaço de pano que se rasga. A água subterrânea estava sob extrema pressão, causada pelo peso de 16 quilômetros de rocha sobre ela. Aí então a água explodiu violentamente pela ruptura. Os cálculos indicam que ao longo dessa fenda circundando o globo, jatos supersônicos de água chegaram a atingir 32 quilômetros de altura. O jato dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais jamais ocorridas no planeta, nem antes nem depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia, e que esses eventos ocorreram há cerca de 4.500 anos. E agora podemos juntar esses fatos cientificamente numa relação de causa e efeito, como a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e o vapor em expansão produziram ventos violentos. Uma parte da água espirrada ultrapassou a estratosfera, esfriou, formando cristais supercongelados e produzindo enormes depósitos de gelo, soterrando, sufocando e congelando instantaneamente muitos animais. As fontes de alta pressão erodiram as rochas dos 2 lados da fenda e até expeliram o calcário existente em muitos mares pré-diluvianos. Grandes quantidades de sedimento contidas nessa água lamacenta se espalharam pelo planeta. Esses sedimentos aprisionaram e soterraram plantas e animais, formando registro fóssil. O dilúvio desenraizou a vegetação, levando-a para regiões onde se acumulou e logo se transformou em carvão e petróleo, por processos que podemos repetir em laboratório hoje. Os experimentos mostraram que, quando a erosão atingiu a fenda, ela ficou tão larga que a rocha comprimida sob a câmara subterrânea pulou para cima, fazendo surgir a crista centro-oceânica que circunda o planeta, feito a costura de uma bola de couro. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante sob elas, escorregaram para longe da crista centro-atlântica emergente. Quando as enormes placas continentais lentamente alcançaram a velocidade de uns 72 km por hora, elas encontraram resistências e foram comprimidas, esmagadas, engrossadas e dobradas. As porções de hidroplacas que dobraram para cima formaram montanhas. As que dobraram para baixo formaram fossas oceânicas. É por isso que essas formações são geralmente paralelas às cristas oceânicas, das quais escorregaram. As hidroplacas, quando se afastaram das cristas oceânicas, abriram bacias profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se recolheram. Cada uma das bacias continentais se encheu naturalmente de água, dando origem a muitos lagos pós-diluvianos. Cada lago, formado a partir da chuva ou da drenagem de elevações mais altas, transbordou nos seus pontos mais baixos. Uma pequena erosão formou uma passagem, permitindo que mais água fluísse com mais rapidez por ali, aprofundando ainda mais os depósitos de sedimentos ainda em formação. Esse processo se acelerou até que toda a água dos lagos escorresse por uma fenda muito profunda, formando então um cânion.
O maior deles é o Grand Canyon. Ao norte e a leste do Grand Canyon, havia um lago enorme que eu identifiquei e chamei de Grand Lake. O volume de água necessário para preenchê-lo foi maior do que o de todos os 5 grandes lagos juntos. O Grand Lake transbordou e erodiu a sua represa, a 32 quilômetros ao sul de Page, no Arizona. Uma catástrofe que formou o Grand Canyon em poucas semanas. O rápido assentamento de depósitos diluvianos a partir da ação das marés significa que havia pouco tempo para a erosão ocorrer entre as camadas sucessivas. Na longa escala temporal, sugerida pela teoria evolucionária, deveria haver prova considerável de erosão e preenchimento por sucessivas formações geológicas durante a ação do tempo de vários milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis na mostra de pouca ou nenhuma prova de erosão entre diferentes camadas. Pelo contrário, vemos camadas finíssimas, compatíveis com a deposição rápida sugerida pelo modelo do dilúvio. A erosão só ocorreu quando todas as camadas foram depositadas. Mas com que rapidez será que o Canyon sofreu a erosão? Sedimentos recém-depositados ainda não teriam se transformado totalmente em rochas, o que permite a possibilidade de que a erosão do cânion pudesse ocorrer muito mais facilmente do que se tivesse se tornado rocha, como supõe a teoria evolucionária. Entretanto, sob condições ideais, a água pode rapidamente abrir caminho através das rochas mais duras, como os granitos, no fundo do Grand Canyon. Essas condições envolvem a cavitação. Cavitação é o processo de pulverização da rocha quando os fluxos de água são maiores que 30 metros por segundo. À medida que a água se solta das irregularidades num leito de rocha firme, bolhas de vácuo são produzidas e elas batem com força na superfície rochosa, convertendo as rochas literalmente em poeira. Um exemplo moderno de erosão rápida de um leito de rocha firme por cavitação vem da represa de Glen Canyon, no Rio Colorado, logo acima do Grand Canyon. A neve derretida que desceu dos pontos altos da bacia do Rio Colorado no final da primavera de 1983 formou um volume de água que foi despejado no Lago Powell em até 4.189 metros cúbicos por segundo. Esse influxo rápido ameaçava transbordar a represa de Glen Canyon. Para controlar a grande afluência, a usina funcionou na capacidade máxima, liberando 793 metros cúbicos por segundo pelas turbinas. Em seguida, as comportas foram abertas para liberar mais 481 metros cúbicos por segundo. Mas ainda não foi suficiente. A situação de emergência exigiu que os engenheiros arriscassem danificar o túnel vertedor e no dia 15 de junho, esse túnel de 13 metros de diâmetro foi aberto para drenar um fluxo de 368 metros cúbicos por segundo, que depois passou a ser de 481 metros por segundo. No dia 28 de junho, o fluxo aumentou para 905 metros por segundo. A essa altura, a água que saía do túnel se tornou vermelha e tremores de terra bem perceptíveis foram sentidos pelos engenheiros. Blocos enormes de concreto e rocha firme eram despejados pelo túnel de 13 metros de diâmetro. Depois de fechar o vertedouro, a equipe de avaliação descobriu grandes danos por cavitação. A camada de 90 centímetros de aço que reforçava o interior de concreto do túnel tinha enormes buracos. No ponto no qual o túnel se torna plano, havia um buraco de 10 metros de profundidade, 46 metros de comprimento e 13 metros de largura que deixava à mostra a encosta do arenito vermelho. Esse buraco consumiu 1.783 metros cúbicos de concreto para ser fechado. O processo de reparo desse buraco enorme mostra a vasta extensão do dano. A velocidade da erosão no túnel vertedor da represa de Glen Canyon ocorreu muito rápido durante o período em que a cor vermelha da água apareceu e as vibrações do solo foram geradas. É possível que a cavitação estivesse pulverizando concreto, aço e arenito a uma velocidade de 28 metros por segundo durante o ponto alto da erosão. Os efeitos destruidores da cavitação na represa de Glen Canyon nos dizem que o Grand Canyon pode ter sofrido uma erosão muito rápida, com a liberação repentina de um enorme volume de água acima dele. Mas de onde essa água veio? E o que teria causado sua repentina liberação?
Os estudos do Dr. Brown sobre o Grand Canyon fornecem uma das melhores respostas. Muitas pessoas ouvem que o poderoso rio Colorado foi esculpindo o Grand Canyon durante milhões de anos. Mas se as pessoas pudessem estudar o cânion de um avião, poderiam ver sua vastidão e como o rio é pequeno em relação ao tamanho do cânion. Não há um só rio no planeta que pudesse fazer esse enorme buraco no solo, mesmo durante bilhões de anos. Se o rio Colorado esculpiu o Grand Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer é: para onde é que foram todos os sedimentos? Deveria haver um delta muito grande no final do rio Colorado, mas não há. Além disso, os geólogos não conseguem encontrar nenhum grande delta em ponto nenhum nesta parte do mundo. Então precisamos perguntar: onde está todo o material retirado daqui? Em vários pontos dessa plataforma, de onde vemos o Grand Canyon, há pequenas montanhas, ou morros, cujas camadas horizontais contam uma história fascinante. Elas estão alinhadas, portanto, um dia elas estiveram conectadas. Algo deve ter aparecido e removido uma camada de milhares de centímetros de espessura de material mais macio que existia onde estamos. Portanto, é preciso explicar não só onde foi parar a terra que enchia esses 320 quilômetros de cânion, mas também onde foram parar os milhares de centímetros de terra que um dia estavam acima de onde estamos e na área que se estende por milhares de quilômetros quadrados. Essa formação em particular, chamada Morro Vermelho, além de ter algumas dessas camadas horizontais, abriga uma outra pista no seu topo. A camada do topo é de lava, e lava só escorre para baixo. Portanto, houve uma época em que ao redor do topo desse morro o terreno era ainda mais alto. E eu pergunto, onde foi parar toda essa terra? O Grand Lake transbordou e erodiu sua represa, uma catástrofe que formou o Grand Canyon a sudoeste em poucas semanas. Um outro lago pós-diluviano, reconhecido pelos geólogos como tendo existido aqui, é o Lago Hope. Quando a água do Grand Lake começou a escorrer, na minha opinião, ela erodiu a parte ocidental do Lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. E onde foi parar a terra? Ela se espalhou pelo sul do Arizona, partes da Califórnia e Nevada, rapidamente. A prova que sustenta o relato bíblico do dilúvio há cerca de 4.300 anos está crescendo. No caso do Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas quando as águas subiram e como foram rapidamente erodidas quando as águas baixaram. Vimos também onde a terra foi parar. E assim como vimos a prova do rápido soterramento da vegetação pré-diluviana dando origem ao carvão e ao petróleo de hoje, vamos ver agora os fósseis que provam o soterramento rápido das formas de vida pré-diluvianas. Com certeza, algumas das provas mais notáveis da deposição rápida dos sedimentos diluvianos estão nos fósseis bem preservados encontrados em certas partes do planeta. Talvez a melhor prova fóssil do rápido soterramento de plantas e vida marinha esteja no sudoeste de Wyoming, no Fossil Butte National Monument. Durante o último século, cientistas e colecionadores recolheram milhares de fósseis quase que perfeitamente preservados de sítios nesta área, sobretudo aqui, em Fossil Butte. É uma coleção muito diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeira, crocodilos, folhas, insetos, galhos com castanhas ainda intactas. Existem até arraias lixa, cujos esqueletos de cartilagem são famosos por desintegrarem rapidamente, provando que o soterramento dessas formas de vida foi muito rápido. Mas não é só isso. Talvez a prova mais espetacular do soterramento rápido dos fósseis deste local sejam bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Este pedaço de rocha exposto no museu tem 6 metros quadrados e mostra apenas algumas espécies. O mais incrível é que muitos peixes não só têm todo o esqueleto, como também os dentes, as escamas e a pele. O grande número desses fósseis de peixe neste museu tem deixado os geólogos evolucionistas com um mistério enorme sem desvendar. Em 2 textos intitulados Condições Ideais para a Feitura do Fóssil e Mistérios Não Desvendados, o livreto informativo do Parque Nacional de Fossil Butte expõe as contradições de uma teoria da idade avançada do planeta para explicar o soterramento rápido,
De um lado, especula a existência de um lago no qual muitos animais e plantas provavelmente morreram de morte natural. De outro, a prova força a concluir que, em várias ocasiões, grandes quantidades de peixes foram mortos repentinamente. O livreto, em seguida, equipara essas várias ocasiões a um soterramento rápido por precipitação de carbonato de cálcio, o mineral primário que envolve os fósseis, ano após ano, por centenas de milhares de anos. Esse é um cenário incrível. Um número tão grande de peixes se reproduz em muito pouco tempo, apenas para serem dizimados por uma catástrofe ocorrida um ano e pouco depois, e o fato ocorrer centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deviam, há muito tempo, ter notado essa falácia, pelo menos com respeito aos fósseis das folhas de palmeira lindamente preservadas. Isto porque palmeira não dá em água, e suas folhas não são arrancadas por brisas leves. Somente uma catástrofe de proporções incríveis pode explicar os fósseis perfeitamente preservados deste local. As rochas, por sua vez, como muitas no Grand Canyon, são de carbonato de cálcio. Todas tiveram uma origem comum, resultado da interação de gases vulcânicos com cal proveniente das bacias de mares pré-diluvianos. Essa origem comum, juntamente com a prova do soterramento e deposição rápidos, atestam que Fossil Butte e o Grand Canyon resultaram do mesmo grande evento, o dilúvio global. Mas haveria outra prova confirmando que Fossil Butte é tão antiga quanto o dilúvio? A resposta é sim. Repetidas vezes, os geólogos afirmam que o sítio de Fossil Butte é do período Eoceno, que supõe ter sido de 50 a 60 milhões de anos atrás. Porém, já vimos pelos meus estudos com lenha carbonizado e pelo gráfico desmentindo o tempo geológico que o Eoceno se encaixa na teoria do dilúvio global, ocorrido há vários milhares de anos. Portanto, não há dúvida de que o que houve em Fossil Butte se encaixa na teoria do dilúvio global e da pouca idade do planeta. E digo mais, nem tudo foi soterrado no primeiro dia do dilúvio. As águas subiram durante 40 dias. Animais terrestres, grandes o suficiente para sobreviver parte daquele período, deixaram um notável registro de seus esforços para escapar. Esse registro está presente no carvão e é realmente fascinante. De volta à mina do platô de Cypress. Pegadas de dinossauro no carvão? Incrível! Extraordinário! Mas como foram parar ali? Com certeza, no passado havia uma grande vegetação nesta região. Os dinossauros estavam nessa área verde antes dela se tornar carvão. Mas há quanto tempo foi isso? Qual é a idade dos dinossauros? É o que queremos saber. Esta outra pegada de dinossauro conta a história. Está bem ao lado de um tronco carbonizado, nesta mina de carvão em Price, Utah. Na verdade, está só a uns 30 metros de distância do tronco carbonizado que vimos há pouco. Então, seja qual for a idade dessa lenha carbonizada, os dinossauros são da mesma época. Museu Pré-Histórico da Faculdade de Utah. Na mina de carvão, vimos duas pegadas de dinossauro. Seriam as duas únicas pegadas de dinossauro nas minas de carvão desta região de Utah? De jeito nenhum. Aqui no Museu Pré-Histórico da Faculdade do Leste de Utah, vemos o que foi retirado das minas de carvão. Vejam todas essas pegadas de dinossauros, de vários tamanhos. Alguns carnívoros, outros herbívoros. E por que estão todos juntos? Para responder, vamos ao mapa dos fósseis da mina de Kenilworth. Aqui diz que há no mínimo 8 tipos diferentes de pegadas em 100 metros de superfície do teto das minas. Deste lado aqui, vemos as pegadas e os troncos carbonizados. Segundo o texto, os dinossauros estavam num pântano. O bom senso diz que isso não pode ser verdade. Nenhum pântano do mundo conservaria pegadas como estas. Então, todos estavam juntos por alguma razão. Estavam tentando escapar das águas de um grande dilúvio.
Estes gráficos ilustram como as pegadas de dinossauro teriam se formado na hora do dilúvio e por que estão no carvão hoje. O mundo pré-diluviano era coberto de rica vegetação, um cenário de beleza total. Aí veio o dilúvio. As águas da chuva torrencial e das fontes jorrando das profundezas provocaram a devastação dessa rica área verde que cobria toda a Terra. Essa vegetação se acumulou em grandes camadas e foi depositada pela maré e pelo fluxo das vagas produzidas pela atividade vulcânica dos mares pré-diluvianos. A cada ação da maré, sedimentos eram depositados dentro ou sobre a camada de vegetação. Os dinossauros, muito pesados, sobreviveram aos primeiros efeitos das marés enquanto procuravam fugir das águas do dilúvio. Quando a maré baixou um pouco, os dinossauros procuraram terras mais altas, deixando pegadas nos sedimentos recém-depositados na vegetação. Por vezes, o peso deles fez com que as pegadas penetrassem na camada de sedimentos, alcançando a vegetação. E essa camada, desde então, tem se transformado em carvão. Nos pontos onde os dinossauros deixaram suas marcas originais, ainda hoje encontramos um registro indelével no carvão. Monumento Nacional dos Dinossauros, Vernal, Utah. Se todos esses dinossauros estavam reunidos e foram levados pelas águas do dilúvio, é de se esperar que tenham sido soterrados juntos. E com certeza, aqui no Monumento Nacional dos Dinossauros, em Vernal, Utah, vemos um fóssil gigante de um cemitério de dinossauros. É hora de tirar algumas conclusões sobre a idade dos dinossauros e a idade dos fósseis de peixe encontrados aqui. No Monumento Nacional dos Dinossauros, tem uma placa dizendo que esses ossos de dinossauro são de 145 milhões de anos atrás, do chamado período Jurássico. Mas nós sabemos que isso não pode ser verdade. Nossos primeiros resultados com a lenha carbonizada desmentem o tempo geológico, o período Eoceno, o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. Descobrimos que todos ocorreram juntos há vários milhares de anos. Os fósseis de peixes e o Eoceno, os dinossauros no Cretáceo, no Jurássico e no Triássico. Todos, repito, ocorreram há vários milhares de anos, soterrados pelo dilúvio global. A esta altura, muitos gostariam de saber como todos esses dados podem se acomodar na visão evolucionista da história da Terra. E talvez perguntem, não sabemos, pela datação radiométrica, que as rochas primordiais da Terra, os granitos, se formaram repetidamente em épocas e locais diferentes durante bilhões de anos de evolução? Não sabemos, pelo uso desses mesmos métodos, que os fósseis em rochas sedimentares têm centenas de milhões de anos? A resposta é sem dúvida não. As duas perguntas. Nem os granitos e nem os fósseis trazem sua idade estampada quando são recolhidos. As datações radiométricas que os cientistas aceitam há tanto tempo nunca foram fatos científicos. A informação científica factual surge de experimentos em laboratório. A datação radiométrica não passa de um cálculo matemático. Ele é composto por medições em laboratório, a quantidade de chumbo dividida pela quantidade de urânio, ambas medidas em laboratório. A outra variável é supostamente uma constante. Pressupõe um ritmo constante de decomposição. A idade, então, é obtida multiplicando-se essa constante pela proporção. Apenas a proporção é medida em laboratório. Se esta constante não for uma constante, mas uma variável, então não se tem a idade. E, portanto, essas datações são apenas uma ficção radiométrica. O evolucionismo pressupõe que os granitos se formaram por resfriamento lento durante bilhões de anos.
O tempo de resfriamento ou idade presumida é obtido medindo-se o produto da decomposição radiativa presente no granito, supondo que se acumularam apenas por decomposição lenta e constante. Como a teoria evolucionária considera que a idade radioativa equivale ao tempo de resfriamento, qualquer prova de que os granitos se formaram rapidamente mostra essencialmente sua criação simultânea. Portanto, a premissa da constante decomposição radiativa e a inferência de muita idade fica invalidada. E há prova científica da criação simultânea dos granitos. Neles estão gravadas lindas microesferas de coloração produzida pela decomposição de um certo elemento radioativo, cuja vida sabemos ser breve. Fazendo uma analogia bem simples, as bolhas do sal de fruta na água só podem ser obtidas por congelamento rápido. Da mesma forma, o registro microscópico da rápida decomposição radioativa está nos granitos, porque essas rochas foram criadas instantaneamente no estado sólido. Se elas tivessem sido formadas por resfriamento lento, como alega o evolucionismo, os traços radioativos teriam sumido na massa derretida sem deixar qualquer registro visível. Esse registro de criação instantânea é encontrado nos granitos no mundo todo. Além disso, sua presença em granitos das mais variadas idades radiométricas mostra que todos foram criados ao mesmo tempo. Isso desmonta todo o alicerce do tempo geológico. Os milhões de anos de resfriamento que os geólogos acham necessários para formar um monólito gigante como El Capitan ficam reduzidos a menos de poucos minutos. E qual é o impacto dessa prova da criação na idade do planeta? Muito significativo. O peso da prova científica nos levou ao colapso do tempo de evolução. O que existe é uma escala de tempo de criação de uma Terra jovem. A idade radiométrica dos granitos, se estendendo de 80 milhões para 4 bilhões de anos, é inválida. Esses granitos, desde o Yosemite, as rochas da base do Grand Canyon, do Japão e da Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá, todos são produto de criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tem 6.000 anos de idade, mas encontramos prova da coerência da idade de 6.000 anos para a Terra. E mostramos que não está correto dizer que a Terra tem vários bilhões de anos de idade. Tivemos apenas uma breve noção das várias linhas de prova científica que apontam para a verdade e precisão do registro bíblico da recente criação da Terra e do grande dilúvio. Embora tenhamos sido breves, a conclusão é certeira. Os traços radioativos na lenha carbonizada diminuem a escala de tempo geológico da vida na Terra de centenas de milhões de anos para alguns milhares de anos. A ocorrência do dilúvio global explica o rápido acúmulo de vegetação responsável pelas imensas reservas de carvão e de petróleo. A pouca idade do carvão e sua rápida formação em laboratório, bem como do petróleo que está se formando na bacia de Guaymas, no litoral da Califórnia, combina com a pouca e não com a avançada idade do planeta. Os dinossauros, seus fósseis em imensos cemitérios e suas pegadas no carvão, são um lembrete silencioso das inúteis tentativas de escapar das águas fatais do dilúvio global. O excesso de hélio em granitos mais profundos são prova concreta de que as rochas da crosta terrestre são jovens, desmentindo veementemente, portanto, o conceito de um planeta há muito em evolução. E, finalmente, as impressões digitais da criação, também presentes nos granitos. Essas mesmas rochas, descritas pela Bíblia como sendo os alicerces do planeta, confirmam que todas elas são produto da mesma criação. Esse fato invalida a decomposição radioativa uniforme, premissa básica da teoria evolucionária, e desmonta toda a estrutura do tempo de evolução. Devemos concluir, portanto, que os 4 bilhões e meio de anos de idade atribuídos à Terra pelo evolucionismo não passam de ficção científica. Ficou claro que o sistema de crenças que acolhe todos os fatos científicos apresentados aqui é o relato da criação no livro de Gênesis e repetido por Moisés em Êxodo 20, 11. Em 6 dias, o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. E no 7º dia ele descansou.
To order this fascinating video, call now 1-800-467-6380. That's 1-800-467-6380. Or visit the website at www.halos.com to order by check or credit card. Again, that's www.halos.com.